Fala galera, beleza? Galera, iremos aprender a fazer esse vaso de cimento modelo taça, gente. É um taça bem gigante, 80 litros. Foi um cliente que me solicitou esse vaso, né? Me fez esse pedido, eu aceitei o desafio de confeccionar. Não tinha feito esse vaso ainda, primeira vez que eu fiz, e resolvi compartilhar com vocês aqui esse projeto novo, né? Que a gente conseguiu criar aqui. Ficou muito bom o resultado. A minha esposa adorou. Quando ela gosta, realmente é porque foi bom. Quando ela não gosta também, ela fala na cara. E ela é muito exigente. Por isso que eu acho que ficou legal e eu vou compartilhar com vocês isso aí. Então, galera, para fazer esse vaso, eu utilizei essa forma aí, né? Essa bacia de 80 litros. Tem a referência dela, dá para ver direitinho aí que é 80 litros. Ela é 30 de fundo por 60 de largura. Utilizei isopor com cimento, galera. Duas de isopor para uma de cimento, né? Para ficar realmente ficou muito leve esse vaso, né? Eu peneirei direitinho o cimento para garantir que ele fique bem peneirado. E aí fui adicionando água, gente. Na hora de colocar água, eu coloco muito pouca água, porque de repente dá o ponto, viu? O isopor, como ele não absorve água, pouquíssima água ele já dá uma textura bem mole, já que é ideal para a gente fazer, né? Não tão mole, né? Precisa ter massa trabalhada. Então faz o fundo, né? Bate bem para ele, pelas todas as bolhas dele aí. E é uma massa, gente, muito boa de trabalhar mesmo. Não conhecia essa massa, me surpreendeu, né? Eu consigo deixar o vaso bem fininho com ela, coisa que a gente não consegue fazer com areia. E realmente essa massa me surpreendeu, né? Era ter feito esses vasos com isopor faz tempo, mas vinha procrastinando, vinha me sabotando para não fazer. Mas depois que eu fiz agora, conheci a massa. Eu aconselho quem não conhece essa massa ainda fazer, né? Então não tem segredo não, é o mesmo processo, né? Vai subindo direitinho. É muito mais fácil de trabalhar do que a massa com areia, eu achei, né? Deixei um pouco mais mole do que a massa farofada. Fica uma massa mesmo bem agilosa, muito legal mesmo, né? Para triturar esse isopor, galera, é só com água e um liquidificador, viu? Mas tem vários vídeos explicando como é que tritura o isopor para poder chegar àquela textura lá. Então, passei um pouco de peneira, um cimento na peneira, deu uma hidratada com um borrifador, né? Dá uma forcinha na peça. Coloquei essa peneira num cimentozinho por cima aí para ir deixando a peça mais forte, né? E água para poder fazer a cura mais lenta, né? Tem uma cura mais lenta e com isso o cimento ter sua reação química mais eficiente e consiga ficar mais forte, né? Quanto mais você conseguir aguar aí é melhor para ele ficar mais forte, viu? Então aí vai analisar melhor essa borda, né? A coisa mais chatinha dessa massa aí é realmente fazer o acabamento da borda aí. Como ele é um agregado mais grosso, né? O grão dele é mais grosso que o da areia, ele fica alguns furos, umas imperfeições, mas depois você passa uma nata que ele fica bem melhor. Então eu passei o pincel aí também, eu vou acochando de cima para baixo, fui levantando o pincel com água, um pouco de água, borrifei a água no pincel e fui levantando e fui alisando, galera. Alisando bem aí, que já tinha colocado o cimento. Realmente ficou um vaso bem maneiro, mais maneiro que os que eu fiz anteriormente, embora sendo menor. O outro que eu fiz acho que é uns 30, 40 litros no máximo, e bem mais pesado que esse daí. Eu fiz um teste aqui de peso, esse aí ficou mais leve do que ele, embora tenha 80 litros, ainda ficou mais leve, entendeu? Então é isso, botei mais um pouquinho de... Agora eu passei uma nata, galera, uma natazinha de cimento para melhorar essa borda dela aí, ó, que a borda ficou um pouco irregular, foi uma nata um pouquinho mais grossa, para poder dar um fechamento nas brechas que fica, né, nas imperfeições. Como eu gosto de falar, se dedica um pouco mais nessas bordas aí, que é o que dá o acabamento final do vaso, né? Deixa o vaso bem mais bonito, essa borda estando bem feita, porque a parte externa já está com a forma, né? Vai ficar perfeito. Então a parte que exige de você precisa ter um pouco mais de... Então galera, com 24 horas depois, né, fiz aí aguei a peça, tirei da forma bem facinho, descolou muito fácil da forma essa peça. Passei duas mãos de nata, né? Uma natazinha fina. Primeiro se aguou a peça para ela receber melhor o cimento, né? Se colocar só o cimento direto, ela não recebe não, ela fica expulsando por conta do óleo e tudo que fica um pouco na peça. Então passei na parte externa e parte interna. Se colocar na parte interna, gente, é melhor se colocar um pouco de cola, viu? Para impermeabilizar e
ficar mais resistente a peça. Então, agora eu usei para fazer o pé, galera, essas duas forminhas aí, ó. Quem já viu os vídeos passados viu mais ou menos como que eu faço, mas eu vou fazer de novo para quem não viu ainda. Eu preparei aí a massa também com isopor também para continuar a peça leve, né? As duas peças ficar leve. Então, preparei a massa com um pouco de água, não coloca muita água, de repente já dá o ponto. E aí é uma massa fantástica mesmo. Eu vi o pessoal explicando aí, mostrando que era boa de trabalhar, mas eu tinha preguiça de fazer, mas botei a mão na consciência e fui fazer. Pela questão ecológica também, questão de peso mesmo, de portabilidade. Para transportar, para lado essa peça fica bem melhor, fica muito mais leve. Então passei o óleo nas peças, né, um pouquinho de óleo, tirei o excesso com o pano para não ficar muito oleoso. E fui preenchendo, galera, igual faz um vaso normal. Quem já faz vaso é muito simples, essa massa é muito boa de trabalhar, consegue fazer uma parede bem fininha, você consegue. Eu deixei um pouco mais grosso as bordas final, para poder se unir melhor com a outra. Não tem fundo essas peças aí, galera, todas vazadas, viu? Só tem parede, né? Fiz só as paredes delas para depois unir e ficar um cone, né? Ficar uma peça roliça em forma de cone e ocada, né? Sem ter nada por dentro. E aí finalizando, depois fui colocar uns preguinhos, galera, aí, ó, para poder facilitar a união depois. Depois vocês vão entender por que serve esses pregos aí. Nessa peça de baixo, que é azul, eu coloquei só na parte inferior aí, que vai, quando eu virar, essa é a parte superior, né, que vai entrar em contato com a outra peça, né. Então eu coloquei em torno de 6 preguinhos aí. Nessa maior aí, que é a de cima, coloquei na parte inferior e na parte superior, né. A parte lá de baixo, que quando eu virar, vai receber a bandeja, né, que eu vou fazer a bandeja. Então dei uma hidratadazinha depois, para o cimento ter uma eficiência melhor. Também peneirei também um cimento por cima, mas não passou no vídeo, não sei porquê. Também fui hidratando aí e colocando um cimento numa peneira, né, para poder ele deixar a peça mais forte. Depois esse acabamento, né, melhor possível. Essa parte aqui é pro chão, ó, dei uma limpada nessas bordas para facilitar tirar. Essa peça, galera, eu confesso que foi muito difícil tirar, porque essa minha forma já estava muito velha e estava cheio de resto de outro serviço que eu tinha feito. Então ela não descolou legal. Já essa outra saiu bem. Essa outra teve que ir pro chão, bater de todo jeito. Como ela é muito leve, essa peça não tinha força para escorregar. Então bati, nada. Acabei quebrando essa minha forma aí. Realmente estava pedindo outra já. Faz muito tempo que eu trabalho com ela. E agora essa parte da bandeja, gente, a parte que vai receber o vaso, né? Essa é tipo uma plataforma que eu faço aí, tipo uma laje, né? Faço a estruturazinha com essa tela de viveiro aí. Depois eu coloco um arame 18, vou fazendo um zigue-zague. Entro no prego e sobe de novo. Depois fiz um arco em toda a borda dela, né? Respeitando o tamanho da forma, que vai ser aquela forma verde que vai receber. Também dobrei as pontas, né? Dobrei as pontinhas de todos os arames, dobro as pontas para dentro, para ela ficar mais estática, né? Essa estrutura. Então preparei novamente uma massa. Essa aí tinha acabado uma massa aqui de isopor, então eu fiz com areia mesmo, areia e cimento. Então preparei a massa para receber aí essa forma, aliás. Botei óleo, a forma também já está muito suja. Botei uma contraforma, gente, para poder ela ficar vazada, que aí vai drenar a água, né? Coloquei no nível direitinho, né? Botei um pouco de massa para receber ela, para colocar no nível, para ela não ficar direto na peça. Você bota primeiro uma massazinha embaixo, né? Para depois você colocar essa peça em cima. Depois fui preenchendo, galera, com cimento aí, para fazer essa estrutura aí que vai receber, vamos chamar de bandeja, né? Que vai receber o vaso em cima, né? É um vaso taça, porém ele é desmontado, né? Desmontável. E o acabamento eu fiz fica muito bom de fazer o acabamento com pincel, fica bem lisinho. Você tenta deixar a borda mais fina, né? Tipo um cone, vai deixando a parte que vai unir com essa outra peça mais alta. Aí tipo uma piramidezinha. Aí preparei a cola com cimento. Ó, como ficou essa peça aí, ó, quebrei mesmo para poder descolar. Colou de uma forma que não saia mais. Sim, eu fiz essa massa com essa nata com cimento e cola. Eu molhei essas peças aí, ó, que vai fazer a união das duas, né? Foi unir essas duas peças.
Botei uma colinha aí. Essa massa aí podia ter ficado um pouco mais grossa, ficou um pouco fina, mas dá certo também. Aí colei aí, ó. Essas duas peças têm um encaixe perfeito, essas duas peças, gente. Então eu tive que colocar, fiz um zigue-zague de arame aí, fazendo um arco rodeando, subindo em uns pregos, né? Unindo um vaso no outro, né? Uma peça na outra. Depois eu preenchi com a nata, né? Com a ajuda de uma colher, onde eu coloquei o arame emendando, para fortalecer mais essa união. Eu uni um prego no outro, né? Desci no prego e subia no outro, todo tempo para ela ficar mais forte. Depois, enquanto ela estava secando, fui fazer o acabamento aí com letra japonesa, assim, sabe que eu já gosto de fazer esse tipo de estilo aí. É bem comercial aqui na minha cidade. Eu fiz essa palavra aí, é paz, né? Essa outra é amor. Vou fazer depois um vídeo, gente, específico como é que faz essa massa aí. Tô sempre gerando dúvida pra galera aí me perguntando. Respondi várias vezes, mas ela continua perguntando. Eu vou fazer um vídeo essa semana que vem, específico, né? Só sobre como que faz esse acabamento aí. Já tem muito material, consigo fazer um vídeo especificando como é que faz, né? E aí vai fazendo, né? Essa terceira palavra que eu fiz aí é paz, né? Paz, amor, felicidade, a terceira. Essa outra é fé e Deus, né? Errou, passa a mão, apaga, não tem erro, muito fácil. Então agora, gente, vou preparar o pé, né? Vou fazer o pé dela, né? O pé dessa peça. Já está feita já a parte de cima, digamos que é a bandeja, eu tirei da forma, depois de 24 horas, eu achei melhor fazer um pé quadrado embaixo. Eu fiz o pé, ficou muito, não gostei, acho melhor deixar a peça mais bonita. Vocês vão ver o final que vai ficar bem mais bonito se for sem esse pé. Ficou melhor com esse outro pé que eu improvisei embaixo para salvar a peça, para essa peça ficar mais bonita, né? Preparei a massa também com areia. Aí embaixo é importante seja areia e cimento mesmo, para ficar mais pesado mesmo, ela ficar um pouco mais resistente, que vai receber o peso todinho. Então eu coloquei aí, ó, fiz a contraforma, coloquei óleo, né? Essa peça aí para ela ficar vazada, né? Tem a drenagem da água. Essa forma cabe direitinho dentro daquele vaso, daquele pé, tá aí, ó. Botei primeiro a massa para poder ele receber depois, ele em cima e colocar no nível direitinho e ter ela prender melhor, fazer a função melhor de uma peça na outra, né? Então fui batendo aí com uma colher para ela perder todas as bolhas, né? Fui batendo. Essas peças, gente, essa ficou de 41 por 41 centímetros aí embaixo. Aí depois fui subindo aí uma espécie de cone também, um acabamentozinho mais, para ficar melhor a união delas aí. Além de ficar mais bonita, ela dá mais resistência a essa peça, né? Fui subindo aí para ela ter mais uma harmonia, né? Ficar uma união mais, digamos, se fosse uma peça só, para disfarçar a emenda, né? Tipo uma solda aí para reforçar mais e dar mais beleza na peça, para ficar com mais harmonia. Então com a ajuda de pincel eu consegui fazer direitinho isso aí. Passei uma natazinha nela aí depois para dar mais uma força, uma nata de cimento. Só eu cometi um erro aí, vou confessar a vocês, que essa peça não teve estrutura de metal, eu esqueci de colocar e ficou muito fina, né? E para acabar de completar eu fui tirar antes de 24 horas, tinha que ser umas 48 horas. Então vamos ver depois que teve uma mudança depois desse pé aí. Então eu coloquei mais um pouco de cimento para fortalecer, mais água com nata. Mesmo assim essa peça ainda não ficou tão resistente a ponto de aguentar, porque ficou muito fina essa parede, né? Enquanto estava secando, fui passar um pouco de nata naquelas letras, né? Para poder ela ficar mais fixada na peça. Deu uma raguada aí para ela ter a cura mais lenta, né? 24 horas tá aí, tirei, umas 20 horas eu tirei essa peça daí. Só galera, essa peça, aí, tirei a contraforma também, ficou bonita, porém não tinha força para aguentar esse peso em cima. Ó, vi que elas quebrou as pontas, né? Mas fui salvar, com uma faquinha, fui cortando aí, não estava muito forte aí esse cimento. Então fiz aí um octógono, né? 8 lados, se não me engano é octógono o nome. Fiz aí com a ajuda do esquadro, tem 45 graus e cortei elas direitinho para ela ficar com 4 partes iguais e ficar mais forte, né? Ficou diferente, ia ser um quadrado, ficou agora com 8 lados, né? Passei nata de novo para reforçar embaixo e em cima.
Deu um pouco de trabalho essa peça, gente, mas o resultado foi fantástico e a gente consegue pedir um preço melhor para vender, né? Essa peça aí, eu vou vender um preço bem interessante aqui, né? Depois eu coloco nos comentários o valor. Aí a peça estava pronta, esperava só secar agora esse pé para finalizar de vez, né? Então, agora eu fiz um acabamento envelhecido, gente, com tinta branca. Fui passando o pincel só de leve, de banda, eu boto o pincel assim de lado para poder ele não penetrar muito e pegar nas partes mais externas da peça. Tem a peça pronta já, faltava só terminar de secar aquela direitinho o pé. Tá totalmente pronta já a peça. E é isso aí, galera. Fico com Deus. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou, dá aquele like, compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Falou! Vaso ótimo para frutífera, né? Quem quer ter um vaso de frutífera mais estiloso. O que é isso, Heitor? Jogou o que no água, macho? O vaso é quase o tamanho do Heitor. Rapaz, não tem jeito não. O negócio dele é rebolar a pedra dentro do lago. Pai, manda um beijo, pai. Beijinho, papai, manda. Oh, coisa linda.